pessoa que está do seu lado, filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Programa Fonte de Vida, um programa da Assembleia de Deus de Capinzal. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser. Vai falar o quê? Glória a Deus, bênção, né? Nosso irmão Lázaro, que já está com o Senhor Jesus, deixou este hino abençoado, né? Deus nos ama tanto. Glória a Deus, né? Jesus não olha para quem somos, mas sim, Ele olha quando nós nos arrependemos de nossos pecados e Ele nos dá a oportunidade de salvação, né? Glória a Deus. Bênção de Deus. Nós já vamos então neste momento, vamos partir já para ouvir a palavra do Senhor nessa tarde. Agora são 14 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando pelos nossos projetos missionários. E nós queremos convidar a você a participar de um lindo sorteio de uma Bíblia de estudo que vai ser sorteado terça-feira no nosso programa às 17 horas. Então você que ainda não está participando do sorteio, mande uma mensagem pelo telefone 35 55 55 39. Lembrando que é para todos que estão ouvindo o programa, né? Você que quer aí participar do sorteio, escreve lá, eu quero participar do sorteio da Bíblia de estudo, que na terça-feira nós vamos estar sorteando então aqui na rádio, e você pode ser o ganhador desta linda Bíblia. Vamos à palavra do Senhor então, neste momento. Agora é momento de meditar na palavra que edifica. Programa Fonte de Vida. Vamos lá então, vamos a uma palavra, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai,
E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Uma parábola que o Senhor Jesus fala de um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais novo dos seus filhos pede para que o pai repartisse os bens, pedindo a herança. E alguns dias depois, ele parte de sua casa, deixando seu pai e sua família para trás. E com a herança ele sai a mundo afora. E a Bíblia vai falar, a parábola vai falar que ele sai e começa a desperdiçar tudo aquilo que o seu pai lhe deu. Tudo aquilo que o seu pai repartiu e passou a parte da herança para ele. Ele desperdiça tudo e entra num período de miséria, num período de fome, num período de padecer. E a Bíblia diz que ele arruma um serviço para apacentar os porcos, para atender os porcos ali. E o desejo dele era se alimentar com as bolotas que ele alimentava os porcos. E quando veio o arrependimento profundo, lembrando que na casa do seu pai ele tinha pão, na casa do seu pai ele tinha o melhor, e ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele estava errado, houve um arrependimento profundo. Então a Bíblia diz que o moço resolve retornar à casa, voltar à casa. E quando ele retorna à casa, a primeira coisa que ele fala para o seu pai, ele disse: ó, pai, pequei contra ti e contra o céu. Ele teve um reconhecimento, um arrependimento profundo, que na mesma hora o pai recebe o filho de braço aberto, manda preparar um banquete, manda preparar as vestimentas, o anel que estava guardado, para receber aquele filho de volta. Um arrependimento muda a história. Um arrependimento muda tudo. E o Senhor Jesus, ele tem o prazer de que o pecador se arrependa, do que o pecador se arrependa dos seus atos e volte à casa do Pai. A falha do homem tem um perdão quando ele se arrepende profundamente dos seus atos pecaminosos. Deus, ele sempre está de braços abertos, esperando o seu filho de volta, o filho que saiu da casa, desperdiçou toda a herança, todos os bens que levou da casa. Agora volta para casa sem nada, arrependido. Mas o que mais me chama a atenção, arrependimento. O Senhor perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos atos que nós cometimos
e o Senhor nos recebe de braços abertos e prepara um banquete para nós retornar. Foi assim a parábola que o Senhor Jesus demonstrou sobre o filho que saiu de casa, desperdiçou todos os seus bens, mas quando ele percebeu que estava na miséria e veio a sua consciência que ele tinha errado, que ele tinha pecado e que ele precisava se arrepender, ele fez isso. E o seu pai estava de braços abertos, esperando o filho. Esta tarde, uma palavra para nós refletir. Muitas das vezes nós precisamos nos arrepender, todas as vezes precisamos nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros. Às vezes nós somos tão durões e não queremos, muitas das vezes, liberar perdão. Não queremos nos humilhar. Mas a Bíblia diz: todos os que se humilham serão exaltados. Todos os que se humilham, se arrependem, se humilham, serão exaltados. Deus que nós servimos essa tarde quer nos abençoar essa tarde através da nossa humilhação, através do nosso arrependimento. O Senhor quer nos abençoar com um banquete. Glória a Deus, que bela palavra nesta tarde que nós estamos ouvindo aqui, né? Jesus te chama e Ele quer que você volte nesta tarde, né? Volte aos caminhos do Senhor, porque nos caminhos do Senhor Ele tem bênção, né? Ele tem alegria, Ele tem paz para a sua vida. Glória a Deus. Esta parábola do filho pródigo, ela é muito importante para nós nos dias em que nós vivemos, né? Aqui já foi comentado, mas nós aprendemos sobre esta parábola que este homem, então, ele tinha 2 filhos, e o mais moço, então, ou seja, o mais novo dele, o mais novo de seu pai, ele pediu, então, para o seu pai parte da fazenda que a ele pertencia, e o pai, então, quem sabe sem questionar, ou quem sabe questionou, dizendo: mas por que tu quer a parte, né? Fica aí comigo. Mas o certo é que o pai então repartiu entre os seus filhos e deu então ao mais novo a sua parte. E poucos dias depois, então, o filho mais novo, aquele que queria a sua parte da fazenda, ele ajuntou tudo que ele tinha, partiu para uma terra longínqua. E ali ele começou então a desperdiçar tudo aquilo que ele tinha conquistado, né, que seu pai também tinha conquistado, mas deu a ele a sua parte. E esse jovem então ele começa agora a entrar por um caminho de desperdício. Ele começa a desperdiçar tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que seu pai deu. E aqui nós aprendemos algo muito lindo, que tudo aquilo que Deus nos dá, nós não podemos desperdiçar. Não podemos desperdiçar as bênçãos que Deus nos deu, a oportunidade que Deus nos deu. E a Bíblia vai nos dizer então que ele vivia dissolutamente, ou seja, ele não estava nem aí com nada. Ele quis aquele momento gastar tudo que ele tinha, viver, né, a sua vida liberalmente, do jeito que ele queria. Mas agora no versículo 14, vai nos dizer que ele gastou tudo. E quando ele gasta tudo, naquele momento, aconteceu aonde ele estava que começou uma grande fome. E ali ele começou a padecer necessidades. E isso aqui é muito lindo. Nós, quando estamos na casa do Pai, o Pai aqui para nós hoje é o nosso Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos fartura. Fartura de palavra, fartura de bênção.
Nós vivemos alegremente na presença do Senhor, mas agora quando nós saímos da presença de Deus, vamos para lugares distantes daquilo que Deus não quer para nós, nós começamos então a padecer necessidades. E no versículo 15, a Bíblia vai nos dizer: e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então aquele jovem que gastou tudo que tinha, agora ele procura um cidadão que ali estava mais perto dele, e ele então começa agora a trabalhar nos campos e apacentar porcos. E no versículo 16, a Bíblia vai nos dizer: e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso aqui é algo muito lindo. Nós, quando estamos na presença de Deus, nós nos alimentamos com as coisas espirituais, com a bênção de Deus, com a palavra do Senhor. E agora este jovem, ele desejava comer daquilo que sobrava dos porcos e ninguém lhe dava nada. E no versículo 17, e caindo em si, então, ou seja, ele caiu na real, e ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E nessa tarde eu quero dizer para você, você só vai perecer se você quiser. Porque se você cair na real nesta tarde e dizer: não, na casa de meu pai, na casa do meu Deus, há muita palavra, há muita bênção, há muito milagre. E ele então começa a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu aqui pereço. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E aqui há algo muito importante, meu irmão. Ele se levantou, e nesta tarde, você que está na nossa programação, do nosso programa missionário Fonte de Vida, a palavra de Deus para você nesta tarde é essa: levanta-te, coloque-te de pé, não fique perecendo, não fique simplesmente deixando que os problemas, que a depressão, que a angústia te derrote, te coloque de pé. E no versículo 19 a Bíblia vai nos dizer que ele então, ele reconhece o seu estado de pecador. E a Bíblia diz no versículo 20, e ele se levantou, foi para o seu pai, e ainda quando estava de longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Aqui ele reconheceu seu estado pecador. E nessa tarde, meu irmão, o que nós temos que reconhecer é que sem Jesus nós não somos nada, que sem Jesus nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas esse jovem, ele diz: Pai, pequei, me perdoa. E a Bíblia diz que seu pai depressa mandou preparar a melhor roupa, o melhor vestido, lhe pôs-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trouxe um bezerro cevado, e eles mataram e comeram, e todos se alegraram, porque o pai disse: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nessa tarde, meu irmão, ouvinte, se alegre na presença do Senhor. Quem sabe você estava morto espiritual, mas através desta palavra, Ele está te dizendo que Deus se alegra quando um pecador reconhece os seus pecados, a sua miséria, se volta diante de Deus e diz: Pai, eu pequei contra ti, mas agora não sou digno de ser chamado teu filho. Na mesma hora, o perdão do Pai é estendido sobre nós, e o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós vamos orar neste momento. Nós vamos agradecer ao nosso bom Deus que nos deixa esta parábola abençoada do filho pródigo. Nem tudo
está perdido. Se você se colocar diante